Eu não sabia o que era uma anorexia, uma bulimia. Para mim, a anorexia era uma doença contagiosa ou tipo uma dor de estômago, uma gastrite que as modelos pegavam e ficavam magras. A minha vida era em torno de alimentação. Então qualquer pessoa que olhasse para mim via que alguma coisa estava errada. Muito fraca, eu olhei no espelho, aí eu vi a realidade. Um pouquinho antes de dormir, eu estava olhando no espelho e chorando, porque aquela falta de ar, aquele cansaço estava me deixando tão esgotada que eu não via a Sueli mais no espelho. Eu via uma pessoa totalmente diferente, meu corpo totalmente deformado. Primeira pessoa que pergunta pra mim é: você come? Como é a sua alimentação? Você imagina como que eu tinha que explicar isso pra alguém? Como que eu ia explicar um comportamento de bulimia? Era muito rebelde. E aí você falou, mas o que eu faço? Eu falei, não, então vamos lá, vamos continuar aqui. Você me acolheu. Nunca ninguém tinha chegado em mim e falado: você precisa de ajuda. Eu não acreditava que as pessoas podiam me amar, eu não acreditava no amor. E sabe o que era mais, não posso dizer incrível, mas sabe o que era mais triste em tudo isso? Que mesmo eu estando naquela situação, sem poder me mexer, sem conseguir falar, sem conseguir abrir os olhos, passando muito mal, sentindo como se eu fosse morrer, eu ainda conseguia pensar: não coloca soro em mim, eu vou engordar. Ainda assim, a voz da doença estava muito alta na minha cabeça. Sueli, você consegue contar pra gente um pouquinho de como começou a sua doença? E dos seus tratamentos? Acho que... Não, eu tenho certeza, você foi internada. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Qual o peso? Você falou 27 quilos, né? Como foi isso? Foi um período muito difícil. Eu não tive uma infância fácil, depois se você quiser retomar sobre isso. Não tive uma adolescência fácil também. E eu lembro que eu estava muito deprimida no ensino médio. Já estava tendo comportamento de bulimia. E a situação estava só piorando para mim. Eu não me sentia feliz, eu não gostava do que eu via no espelho. Então tinha alguma coisa errada. Porque uma pessoa olhava no espelho e se sentia mal a ponto de desejar não estar viva, então tinha alguma coisa errada, porque eu olhava nas pessoas e via ao meu redor, todo mundo gostava de viver, todo mundo era feliz, rindo, todo mundo chorava também, mas conseguia passar por cima, e eu não, eu só vivia sentindo tristeza e chorando. E a minha vida era em torno de alimentação, contar calorias, me pesar, medidas. A minha vida era só isso. Era resumida a isso. Eu não tinha nenhuma expectativa disso. Então, eu vivia desmaiando na escola, passando mal. Vivia tendo crises bem, né, de me machucar. Eu me machucava bastante. Sim. E eu tinha 19 anos. Quando a primeira vez eu já estava trabalhando numa padaria na época, num balcão, e ali eu conhecia pessoas de todo tipo. Então eu sempre fui muito observadora, eu observava bastante. E naquele dia eu estava muito mal, eu estava muito mole, pálida, parada, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia, acho que nem levantar meu braço direito. Então qualquer pessoa que olhasse para mim via que alguma coisa estava errado, porque fazia dias que eu estava sem comer, porque eu queria perder mais peso. E a última vez que eu tinha pesado, eu estava com 40 quilos naquela época. Sim. Então eu fiquei dias sem comer porque o 40 me assustou. O número me assustou. Sim. Então olhar na balança, quanto menos, na época era melhor, né? O 40 pra você era muito. Era muito, era assustador. Perfeito. Eu queria pesar bem menos. Sim. E parei de comer. Então, quando você para de comer, o que acontece? Emagrece. Emagrece, você começa a perder Fica cabelo. fraca. Exatamente, perde nutriente, perde vitaminas. Então, foi o que foi acontecendo comigo. Mas não foi algo devagar, foi uma coisa muito rápida, porque eu não tinha percepção do grau, da gravidade, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu não sabia o que era uma anorexia, uma bulimia. Eu tinha esses comportamentos desde a infância, fui descobrir com você no consultório, depois dos 27 anos. Sim. Mas até então, para mim, a anorexia era uma doença contagiosa ou tipo uma dor de estômago, uma gastrite que as modelos pegavam e ficavam magras.
essa era uma anorexia pra mim. Eu não sabia que era a nossa mente, eu não sabia que era uma doença da mente. Sim. E que eu já tinha desde pequena. Então, pra mim era algo normal. Escovar o dente é a mesma coisa. Escovar o dente e querer emagrecer é a mesma coisa, algo natural pra mim. E teve um dia no balcão, nesse dia que eu tava falando, essa mulher chegou e olhou pra mim e perguntou se eu tava bem. Eu falei, eu tô. E ela, a primeira pergunta que ela fez era como se tivesse estampado na minha cara que eu não tinha comido. Você comeu? E eu falei, comi. Olha, mentira aí, fazia dias que tava sem comer. Aí eu comi, E pensando que vou ficar mais dias ainda sem comer. Só que aí que ela me pegou, porque ela era uma psicóloga. Ela era uma psicóloga do posto de saúde da cidade. A cidade pequenininha, né? Então, ela olhou pra mim e falou assim, você não tá bem, você precisa de ajuda. Aí eu olhei pra ela e falei, não, eu tô ótima. Muito bem. Só que comecei a chorar. Porque aquela tristeza, aquela coisa assim, nunca ninguém tinha chegado em mim e falado, você precisa de ajuda. Até então, porque eu não permitia. Eu sempre era muito irritada, muito brava, agressiva com as pessoas que chegavam e perguntavam se estava tudo bem. Mas a palavra ajuda, eu nunca tinha ouvido assim, daquela forma. Era como se ela tivesse realmente penetrado ali e falado, Sueli, você precisa sair daí. E eu comecei a chorar, ela percebeu. Aí ela conseguiu ir conversando, conduzindo, para que eu fosse até o posto de saúde conversar com ela. E eu fui. Só que até hoje eu tenho um pouco de medo dela, né? Porque eu fui só piorando. Eu fui para desafiar, porque eu não acreditava em tratamento, eu não acreditava que poderia ter uma cura, né? Foi assim até muitos anos, achando que nunca ia conseguir melhorar disso. E ela foi conduzindo, ela conseguiu fazer com que eu tomasse medicação, mas eu não tomava direito. Sabe o que eu fazia? Eu escondia o remédio, jogava fora. Gente, era muito rebelde, muito rebelde. Pera lá, vamos pegar essa fala sua, da rebeldia, porque eu vou pular um pouquinho lá pra frente, aonde você estava extremamente rebelde também no seu tratamento. Imagina. E que eu te dei 3 opções, e uma delas incluía eu te mandar para um tratamento num hospital escola. E eu cheguei a te mandar para esse hospital escola. Eu tive que escolher, você falou ou é isso ou aquilo. Então... E aí você foi, né, ficou um tempo e você voltou com uma carta de contra-referência para mim, deles mandando você de volta, porque você era muito rebelde, muito resistente ao tratamento, estava provocando os outros pacientes, estava causando. E eu me lembro que eu ri muito, eu falei, mas é um time multidisciplinar, eles não conseguiram. E aí você falou, mas o que eu faço? Eu falei, não, então vamos lá, vamos continuar aqui. Você me acolheu, você tem a nossa acolhi você, lembra? Isso. Foi. Só essa quebra, assim, só por causa da rebeldia aí que me fez lembrar desse momento, que foi um momento muito engraçado. Nossa, foi, e eu tocava o terror mesmo. Sério? Adorei, tocar o terror. Sério. Não, eu tinha muitas crises ali, mas era totalmente o oposto do tratamento, né? Eu não aceitava o tratamento até então. Ai, meu Deus, nem sei o que acontecia comigo. Mas você imagina, isso já é passado por muitos profissionais. Imagina lá atrás, nos primeiros. A primeira pessoa que pergunta pra mim, você come? Como é a sua alimentação? Você imagina como que eu tinha que explicar isso pra alguém? Como que eu ia explicar? Uma coisa que nem você sabia. Sim, como que eu ia explicar um comportamento de bulimia? Como que eu ia contar aquilo pra alguém que eu nunca vi na minha vida? Sim. Alguém que ia me forçar a tomar remédio, alguém que ia me forçar uma internação, porque quando o médico perguntou, o primeiro psiquiatra perguntou, Sueli, eu vou te dar uma medicação e você vai ter que tomar. Eu falei, não vou tomar. Eu não vou tomar remédio, porque na minha cabecinha, pequenininha, a medicação ia fazer com que eu ganhasse peso, e que era esse o intuito do médico, que eu ganhasse peso. Sim. Até então, porque há muitos anos eu vivia acreditando que o tratamento da anorexia era apenas ganho de peso. Hoje eu sei que não. Mas aquilo me assustou. E ele falou assim, ou você toma medicação ou você vai ser internada. Ele vai me desafiar justo agora? Não, né? Então tá bom, eu vou tomar a medicação, mas eu vou passar a perna em você.
eu não vou tomar medicação. E foi assim. Então, você imagina, dias sem comer. Aí eu fui regredindo e a psicóloga foi percebendo. Aí ela aumentou os dias de passar com ela. E teve um dia que eu não aguentei. Eu posso contar sobre esse dia? Claro, lógico. Eu não sei se eu já te contei, mas... Você pode ter me contado, mas aqui para as pessoas que vão estar aqui junto com a gente, você não contou. Então, traz aqui. Foi um dia muito difícil para mim, porque à noite eu comecei a sentir muita falta de ar, eu comecei a passar mal. Eu não queria contar para minha mãe, jamais, porque ela ia chamar a ambulância, eu ia para o hospital e ia tomar soro de novo, igual muitas vezes. Pensei, eu vou aguentar e vou dormir. E quando eu acordei, um pouquinho antes de dormir, eu tava olhando no espelho e chorando, porque aquela falta de ar, aquele cansaço tava me deixando tão esgotada que eu não via a Sueli mais no espelho. Eu via uma pessoa totalmente diferente, eu não via um ser humano ali. Eu via uma coisa, como que eu vou explicar? O meu corpo totalmente deformado. E era aquilo que eu acreditava que eu estava sendo. Era uma imagem. Isso. Bem, vamos dizer assim... Assustadora. Assustadora. Sim, sim. Rígida. Isso. Então aquilo, em vez de fazer com que eu quisesse melhorar, não, aquilo piorou o meu amor por mim. Eu comecei a ficar com mais raiva de mim. Então aquela falta de ar ficou lá embaixo, perto do sentimento que eu tava tendo. De eu sou feia, eu não mereço viver. Eu tô horrorosa, as pessoas não gostam de mim, minha família não me ama. E eu lembro até hoje que eu passei a madrugada virando na cama, tentando dormir. E quando foi mais ou menos por volta das 5:30 da manhã, meu pai já se levantava para ir trabalhar. E eu olhei no espelho, eu levantei bem fraca, quase o coração parando mesmo, muito fraca, eu olhei no espelho, aí eu vi a realidade. Foi uma das poucas vezes que eu vi a realidade da doença em mim. E como era essa realidade que você viu? Era um corpo totalmente doente, os olhos muito fundos, dava pra, conforme eu tentava falar comigo, dava pra ver o formato dos dentes assim, e os ossos aparentes. Aqui eu conseguia ver tudo, coisa que, tipo, na noite anterior eu não via aquilo. E de repente eu comecei a ver. Eu olhava, parecia o buraco assim, no meu braço, estava muito feia. Então, dos 40, provavelmente eu tinha perdido muito mais peso. Foi ali mais ou menos uns 15 dias nesse processo, engana médico, engana profissional e não come, faz tudo errado, né? Então, passou muito rápido, eu perdi peso muito rápido e me isolei. Então, aquilo me deixou muito mal. Eu olhei no espelho, não era a Sueli que gostava de viver, que estava tentando viver, que estava tentando lutar contra tudo aquilo. Sozinha. Porque eu não acreditava nos profissionais, eu não me abria com ninguém, eu não me abria com meus familiares. Quando eu vi aquilo, eu comecei a passar mal, comecei a sentir uma dor muito forte no peito. E só deu tempo de falar pro meu pai, eu tô passando mal. E só ouvi ele falando pra minha mãe que eu tinha desmaiado e que era pra chamar a ambulância. Mas eu vi tudo. Eu lembro, assim, exatamente da ambulância me colocando, me levando pro hospital. E aí, quando eu chego no hospital, eu só escuto, mas eu conseguia falar no meu pensamento. Certo. Eu tô aqui, Tinha alguma coisa viva ainda. Sim, eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês. Tinha uma essência ali. Sim, e sabe o que era mais... Não posso dizer incrível, mas sabe o que era mais triste em tudo isso? Que mesmo eu estando naquela situação, sem poder me mexer, sem conseguir falar, sem conseguir abrir os olhos, passando muito mal, sentindo como se eu fosse morrer, eu ainda conseguia pensar, não coloca soro em mim, eu vou engordar. Ainda assim, a voz da doença estava muito alta na minha cabeça. E eles falaram pra minha mãe assim, o que aconteceu? Aí minha mãe explicou. Ela tá fazendo tratamento e faz dias que essa menina não come, eu não sei mais o que fazer. E o médico falou, vamos ter que entubar ela. Eu lembro perfeitamente dele ter falado isso. E no meu pensamento, não faz isso comigo. Porque vão me encher de medicação. Em vez de eu pensar, não, eu vou morrer, não vou viver, não, eles vão engordar. E eu lembro de tudo, Ive. Eu lembro deles colocando os tubos, eu lembro da dor, do sofrimento. E ali eu apaguei. Quando as medicações começaram a chegar no corpo, eu apaguei. Eu acordei, acho que uns 2 dias depois,
que eu olhei para cima e eu tava ainda com os tubos e minha mãe chorando, passando a mão na minha cabeça. Aquilo doeu. Sim. Ver o choro da minha mãe passando a mão na minha cabeça. Uhum. Que por um triz ela não perde a filha. Sim. Aí eu tive que ficar internada. Fiquei ali uns 3 meses, paradinha, Mas tratando. ainda assim, nessa internação, eu acho que você me falou que você ainda mentia algumas coisas. Teve algum problema com algum profissional? Eu menti o tempo todo, por anos. Foram anos mentindo. Foram anos. Porque, não só porque não acreditava no tratamento, eu não acreditava que as pessoas podiam me amar, eu não acreditava no amor. Eu acho que a palavra principal ali não era um sentimento de rejeição. Eu não me sentia rejeitada. Eu não me sentia amada. Eu sentia como se eu não merecesse estar nesse mundo, como se as coisas que eu sentia fossem mais fortes e eu acreditava naquilo que eu não merecia, amor, e que as pessoas não me amariam. Então a gente pode dizer que quando você chegou comigo e começamos a conversar, você se sentiu acolhida, amada, compreendida? Foi aquilo que eu falei, eu vi além de uma profissional. Eu vi além de uma profissional. Eu não via a psiquiatra que ia me encher de remédios e que ia me fazer ganhar peso. Porque é aí que está o pontinho do profissional para o tratamento de anorexia, de bulimia. Se você desafiar o paciente a focar só no peso, ficar só no peso, não vai dar certo. Que era o que acontecia muito comigo. Você chegou ali naquele ponto de fazer com que eu tivesse uma boa relação com a comida, mas antes comigo. Sim. Então você conseguiu ligar aquela chavinha do Sueli, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Lembra que você falou uma vez para não te colocar num pedestal? Eu sempre tenho essa coisa comigo, né? Esse cuidado. Eu falo isso não falei só para você, mas cada vez mais nesse meu caminho total, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto médica, enquanto psiquiatra, enquanto mãe, enquanto tudo, esposa, eu sempre falo para todas as pessoas, olha, eu não sou melhor, eu não sou pior, eu não sou nada diferente do que qualquer outra pessoa. Eu posso ter algumas coisas que o conhecimento técnico me dão, né? E até mesmo como eu vivenciei a minha vida. Mas, fora isso, nada, né? Então, assim, para mim é uma coisa muito clara de que não existe essa diferença. Um patamar onde eu sou maior, menor, é um patamar igual de ser humano. E isso, acho que coloriu toda a minha vida profissional. Sim. E acho que talvez isso tenha sido o que fez a maior diferença no nosso processo terapêutico em conjunto. Sim, sim, exatamente.